apresentando a habitação de interesse social residencial Parque Novo Santo Amaro 5, em São Paulo. Apresentando um pouquinho sobre São Paulo, o clima predominante é tropical, sendo assim nos invernos sendo mais amenos e no verão mais quente. Temos uma população bem diversa, ou seja, isso influencia e contribui para uma diversidade cultural. O projeto de habitação social localiza-se na zona sul do município de São Paulo. O seu desenvolvimento do projeto deu-se a partir de um córrego existente no local, que ao longo de todo o seu percurso recebia os esgotos das casas e também as águas pluviais das vias. Devido a esse agravante, a mata nativa de vegetação ao longo do seu curso foi extinta. Criar e desenvolver ao longo do curso de água existente um eixo central verde, podendo resgatar a condição original, e o outro objetivo é buscar soluções que aproveitem as nascentes de água limpa do vale e resgatando como principal elemento paisagístico. O residencial está inserido em uma periferia de baixa renda, com as construções precárias em meio ao lixo, esgoto e a sujeira. As construções também feitas em grande escala e desordenada, o que assim configura esses bairros próximos à área. Resultado final, então, do residencial, com blocos que formam a interface entre a rua e o parque. Teve como parte fundamental dos programas de urbanização realizados nessa região, que teve como foco a retirada de famílias que estavam alojadas em áreas de risco iminente, associados a acidentes por deslizamento de terra. Devido, então, ao relevo associado, o residencial possui a aptidão de abrigar 216 famílias, quantidade superior ao número de removidos inicialmente. Possuindo um eixo caracterizado como parque linear, é um elemento que estrutura todo o conjunto habitacional. Então, conforme no livro de Xing, ela se caracteriza como uma forma neutra, sendo uma forma estável, tendo um contato face a face, que é a relação entre as formas que se conectam. Devido ao seu comprimento característico, essa organização tem movimento, extensão e crescimento. É uma forma flexível, podendo se adequar às condições do terreno, se adaptar às mudanças na topografia e contornar e orientar conforme a posição solar. Suas áreas externas é de uso público, estimulando os moradores do lugar a ser sua morada. Seguindo o curso do córrego, que passou por obras de canalização, os blocos de apartamentos formam uma interface entre a rua do entorno e o parque na área interna, construindo então a partir de conjunto de blocos com acessos independentes que se agrupam e compõem o residencial, formando um complexo interligado por passarelas, acessos verticais e o parque linear de uso comunitário. Notamos na imagem o conjunto 1, que é dividido por 4 blocos, o conjunto 2, que é dividido por 3 blocos, e o conjunto 3, que é feito por um bloco só. Os seus acessos é feito individual por cada bloco e também podendo cruzar entre um bloco para outro. Os acessos são pelas vias adjacentes ao residencial. Nas setas a gente consegue notar todas as entradas. Observando também a vista inferior, é possível perceber a interligação entre os blocos, onde mostra nos círculos. O sistema construtivo que foi adotado pelo empreendimento foi a alvenaria estrutural, com blocos de concreto, permite assim uma execução mais rápida da obra. Possui uma qualidade dos materiais, apresentando certificação. Nas escadarias e passarelas, utilizaram estruturas metálicas. Durante a execução da obra, foram utilizados escoras de madeira maciça. A qualidade urbana do entorno do conjunto habitacional passou por algumas alterações. A via lateral que passa pelo residencial foi uma que passou por melhorias, tendo em vista uma melhoria na paisagem urbana visual assim que o habitacional foi entregue. Precisamos destacar a oferta de infraestrutura básica, como escola, posto de saúde, pavimentações, linha de transporte público, fornecimento de energia elétrica. Um ponto negativo dessa habitação social é a inexistência da coleta seletiva. A medição do gás é feita de forma individual, realizada através de botijão individualizado. O sistema de aquecimento de água nos banheiros é feito através de energia elétrica e nas áreas comuns não sendo instalado nenhum dispositivo que economizam água. O projeto não possui nenhum sistema de aquecimento solar e nenhuma fonte de energia alternativa. A medição da água também é feita de forma individual e o valor a ser pago torna-se mais justo e acaba a promover a redução do uso desse recurso. Nas bacias sanitárias, possuem caixas acopladas, garantindo uma boa gestão da água, pois promove o consumo consciente. Além do procedimento de canalização do córrego, processo já mencionado, foram instalados grelhas para escoamento de água em pontos estratégicos, possuindo uma eficiência entre o sistema de drenagem. Localizados em pontos estratégicos, pois por conta da sua topografia, onde acontecia muitos alagamentos nas vias. O residencial também não apresenta um posterior uso após a retenção da água das águas pluviais. O residencial possui 17 unidades acessíveis caracterizadas em projeto. Lembrando que todas essas unidades acessíveis se encontram na parte do térreo do projeto. Temos um ponto negativo em seu projeto, que por mais que apresente unidades acessíveis, em seus corredores tem dimensões bem limitadas. As escadarias são metálicas,
também não cumprem as normas de acessibilidade, não possuindo então nenhum piso tátil, principalmente em rampas, e não possui uma livre circulação. Na imagem conseguimos notar a escada metálica e a inexistência do piso tátil nas áreas de circulação. O conjunto se totaliza com 201 unidades habitacionais em 11 tipologias. Foram previstos também um clube, associação de moradores, uma escola estadual e a permanência do espaço destinado a um campo de futebol, que já existia antes mesmo da intervenção e era valorizado pela comunidade como espaço de esporte e lazer. Aqui temos a demonstração da onde são locados os blocos e na figura abaixo, onde ficam os blocos privados aos moradores e em cinza aos moradores, mas também a toda a comunidade, que seria a área de convívio pública. Nesse mapa, trazemos a permeabilidade térrea, com acessos horizontais, acessos verticais, percursos em nível e percursos em subida. De acordo com o Shin, as circulações são oblíquas, acentuam o efeito da perspectiva na fachada frontal de um edifício. As vias são redirecionadas uma ou mais vezes para retardar ou prolongar a sequência dos acessos. Aqui trazemos as áreas de convívio e lazer. Na figura 1, o campo de futebol. Na 2, bancos juntos com um espelho d'água. Na figura 3, a pista de skate. E na 4, um playground. Aqui trazemos um corte com as áreas de convívio e uma fachada com os blocos para mostrar a disposição dos blocos em fita, contornando o parque linear. Os arquitetos buscaram adequar o projeto à topografia do terreno. Nesse mapa, demonstramos onde se localizam os acessos, os centros comunitários e também os CRAs. Na figura 1, mostramos os estacionamentos no térreo com as vagas retas de 90 graus. A ideia arquitetônica e urbanística do projeto buscou a concepção do espaço destinado não apenas para futuros condôminos, mas também agrupou a função de moradia com as áreas de usos comuns entre moradores e vizinhança do entorno próximo. Demonstramos as plantas baixas dos blocos 1, 2 e 3. Na análise de Shin, a adjacência constitui o tipo de relação especial mais comum, permite que cada espaço seja claramente definido e que responda cada um com a sua própria maneira. Os apartamentos apresentam 3 tipologias de planta, sendo estas de um pavimento com 50 metros quadrados ou duplex de 64 metros quadrados, ambos com plantas inflexíveis compostas por 2 dormitórios, um banheiro, sala, cozinha e área de serviço. Observa-se que na implantação dos blocos dispostos no eixo norte-sul, favorecendo a incidência de radiação solar direta durante grande parte do dia nas fachadas leste e oeste, constamos também que alguns ambientes não recebem iluminação adequada, necessitando da luz artificial para a complementação de iluminância. O conjunto habitacional não apresenta um cumprimento de aspectos como iluminação natural nos banheiros. No entanto, as áreas de uso comum usufruem de alto potencial de iluminação natural. E na imagem abaixo, mostramos a tipologia de circulação, que é do tipo periférica, com acessos individuais de cada bloco, para mostrar que há janelas nas duas extremidades. Foi utilizado alumínio e vidro comum para a fabricação das mesmas. As escadas de emergência do conjunto habitacional são pelas laterais dos blocos com saídas para as ruas. A economia no conjunto habitacional tem um ponto positivo por ele ser horizontal, dando um custo bem menor, por não ter elevadores como edifícios verticais. Uma das maiores motivações para a criação de condomínios horizontais é proporcionar a seus moradores uma união clara entre segurança e liberdade de espaço. Seus principais materiais. A estrutura do conjunto habitacional é em alvenaria estrutural com blocos em concreto. A coordenação modular foi garantida pela adoção de blocos de concreto empregados na alvenaria estrutural. A partir dessa modulação, outros elementos, como as aberturas, seguem a mesma padronização. O uso de componentes pré-moldados e industrializados se deu para a execução das áreas de circulação vertical e passarelas que interligam os blocos de apartamentos. A pavimentação do parque linear foi realizada fazendo uso de blocos pré-fabricados de concretos, que possuem alta durabilidade e são permeáveis, permitindo a infiltração da parte da água, diminuindo a probabilidade de acúmulo da mesma. Analisamos o residencial após ser aberto ao público e também aos moradores. Notamos muitas pichações, degradação de brinquedos no parque. Uma reclamação muito pertinente dos moradores é na pista de skate, que os meninos ficam até tarde da madrugada e isso atrapalha muito o descanso dos trabalhadores. Uma belíssima paisagem, pensada pelos arquitetos para melhor visual e até mesmo a condição climática do local. Os moradores relatam que as casas próximas começaram a largar o seu esgoto no encanamento do espelho d'água, ficando um lugar sujo,